Boa noite, gente, todos. Bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui é o canal Filosofia de Primeira, mais uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira chuvosa. Para mais um momento aí com o projeto aqui Metanoia com vocês. E o tema que eu vou usar dessa vez com vocês será a Igreja Cristã. E quando eu estou falando da Igreja Cristã, eu não estou necessariamente falando de uma igreja específica. Eu estou falando a partir da Igreja Católica, da Igreja Protestante, da Igreja Evangélica, da Igreja Pentecostal, dos grupos mais sectários, etc. Né? Quando eu estou falando aqui sobre a Igreja Cristã, eu estou usando um método aqui de historicidade, né? Aquilo que é possível produzir dados, fatos e, consequentemente, dados. Então, essa Igreja Cristã, tentando fazer uma incursão histórica aqui com vocês, para quem gosta dos tempos de aula de história do segundo grau, sobre a história do cristianismo, né? Acredito que era das temáticas, pelo menos na minha época, se fazia muito, né? Então vamos a um texto que eu preparei aqui, um aforismo, um pensamento aqui que coloquei da seguinte forma: a medicina cria pessoas doentes, a matemática pessoas tristes e a teologia pecadores. Martinho Lutero. Esse famoso teólogo, considerado um dos pais da reforma protestante, né? Um grande precursor, o que pôde trazer esse movimento de reforma dentro da igreja, né? Houve alguns antes dele, mas ele que teve a oportunidade de prosseguir com esse processo de reforma dentro da igreja. Começamos com o texto aqui, Igreja Cristã. Bom, quando falamos de igreja talvez haja um sentido mais semântico ou epistêmico quanto ao seu uso de significado ou origem. A palavra igreja vem do grego eclesia, assembleia do povo, no sentido de sair para fora. E outras palavras também remontam acerca dela, o que é chamado de paróquia, o significado significando casa ao lado, ou paroquianos, pairocos, peregrinos, estrangeiros. O uso dessa palavra é muito comum em templos católicos e alguns protestantes, luteranos, episcopais. A história da Igreja de Cristo remonta do século I, II, III depois de Cristo. Nos 3 primeiros séculos da era cristã temos o nascimento de Cristo, né? Em pleno domínio romano na Palestina, o seu ministério, morte, ressurreição e martírio dos seus apóstolos. Quando falamos aqui do Cristo histórico, o nome cristão substituiu os pejorativos da seita dos nazarenos, o grupo do Galileu. Em Atos dos Apóstolos, os mesmos passaram a ser chamados de cristãos em Antioquia da Síria. Períodos após o Pentecostes em Jerusalém e as viagens apostólicas de Paulo e seus companheiros Barnabé e Silas, esse espaço de tempo chamado de Igreja Primitiva ou de primórdio cristão é muito caracterizado pela forte perseguição e o extermínio aos cristãos por ordem de Roma e seus domínios. Com a expansão do Império, a conquista de Jerusalém em 63 a.C. por Pompeu, nos relatos do apologista historiador Flávio Joséfos, com a nomeação de Constantino como imperador, que logo adere ao cristianismo, ele e sua corte, em 325 DC, depois de Cristo, acontece o famoso Concílio de Nicéia, o Credo, para confirmar a tradição da fé apostólica como parte da religião oficial.
Assim inicia as grandes construções das catedrais. Algumas décadas depois começa o início do papado, o poder temporal, que era escolhido quem assumisse a Igreja de Roma como bispo entre as demais igrejas, Alexandria, Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Por isso nasceu o termo católico universal. Esse período nasce do cristianismo institucional católico como uma cisma de 1054 depois de Cristo, quando há uma separação entre católicos ocidentais com ortodoxos do Oriente, por questões políticas. Embora já os ortodoxos armênios já houvessem separado em 451 depois de Cristo. Haja vista que os cristãos do Oriente Médio possuem certas autonomias e costumes próprios, como ritos como os coptas e maronitas. Em um longo tempo, a Igreja Católica se tornou forte e rica na Idade Média, com o crescimento das cidades na Europa, veio o catecismo, os dogmas e as grandes cidades, escolas, universidades, até o final dela, em 1453 d.C. Começa um novo período histórico. Na cidade de mudanças da Igreja nasce um movimento reformista dentro das universidades católicas. Entre seu clero está John Wycliffe e John Hus, ambos condenados por heresia, e tempos depois, 100 anos, um monge agostiniano alemão, Martinho Lutero, e um teólogo suíço, João Calvino, e um reformista, Henrico Zwingli, dão início a uma nova ruptura com Roma, e assim nasce o protestantismo europeu. Outras quebras acontecem com a Igreja da Inglaterra. A anglicana se separa de Roma, onde Henrique VIII passa a ser chefe maior da Igreja. Os movimentos anabatistas, com o padre irlandês Simon Menon Simon e o reverendo inglês John Smith, e os movimentos pietistas tardios dos irmãos Wesley, no século XVIII, em Oxford. Em cerca de 400 anos, vários movimentos cristãos vão surgindo até o início do século XX. Esses acolhidos por um forte liberalismo teológico e científico, quando surgem novos movimentos cristãos nos Estados Unidos e na Europa, como os grupos pentecostais. No Brasil, depois de sua independência, embora fosse um país católico oficialmente, começou a trazer estrangeiros para a imigração, inclusive de outros credos de fé. Luteranos em 1824, congregacionais em 1855, presbiterianos em 1859, batistas em 1860, metodistas em 1867 e adventistas em 1896. Esses todos históricos e reformados da fé. Já no início do século XX também começa a vir as chamadas novas comunidades pentecostais evangélicas. Congregação Cristã, 1910, e Assembleia de Deus, 1911, denominado Pentecostalismo Histórico. Em 1950 começa o Pentecostalismo de Movimento, Quadrangular, 1951, Deus e Amor, 1963. Já na década de 1980 surge um movimento cristão chamado Neopentecostalismo. Igreja Renascer em 1985, Igreja Sarar Nossa Terra em 1992, e centenas de novas comunidades e muitas denominações até os nossos dias atuais. A Igreja, como uma organização social, passou a ter significados além do seu sentido coletivo apenas, um papel de atuação mais presente em muitos lugares onde o Estado não consegue chegar. Basta olhar as centenas de igrejas evangélicas presentes nas regiões periféricas das grandes cidades brasileiras, onde acabam influenciando aquela comunidade local, além de missões, e levam esperança aos rincões de miséria mais distantes do Brasil, sem contar a sua atuação entre as populações mais marginalizadas, com forte presença em presídios, hospitais filantrópicos, cidades terapêuticas, e apoiar moradores de rua, estrangeiros recém-chegados. É fato que não se pode confundir um ativismo religioso com uma missão que foi discutida e consolidada por uma determinada comunidade de fé como tradição.
as questões sociais acabam sendo a parte da nova espiritualidade da igreja contemporânea. Combate às mazelas sociais, a igreja também tem seu espaço de ação, hoje já bastante reconhecido pelo Estado. Então, gente, depois aí de uma incursão histórica desde o primeiro século, século I da era cristã até os nossos dias, aí no último século XX, muitas mudanças culturais, tecnológicas, etc. A igreja cristã, a gente fala enquanto fenômeno, né? A gente não fala necessariamente de um sentido mais determinista, dogmático dessa ou daquela igreja, mas então falamos do cristianismo enquanto fenômeno que ocorre com a capacidade de produzir fatos, e a partir dos fatos, como disse, nós temos poder trabalhar dados, né? Então, as grandes questões que se colocam por exemplo, a igreja do século III é a mesma igreja do século I? Alguns teólogos dizem que sim, outros já dizem que não. E qual que é a minha visão a partir de uma análise mais filosófica? Eu entendo que elas não talvez sejam a mesma, tiveram a mesma raiz, mas em épocas muito distintas, né? E acabou não sendo a mesma igreja, pode ainda sendo a mesma igreja, mas com características mais peculiares, né? Eu acredito, na minha visão, que o cristianismo a partir do século I é o cristianismo que nós podemos chamar de cristianismo orgânico, né? Não havia igrejas, templos, né? Havia uma forte perseguição por parte de Roma, porque o cristianismo ele crescia muito forte dentro do Império Romano naquela época, e a partir do século III, onde o cristianismo passa a ser uma nova opção de religião oficial do Estado, eu entendo que é um processo mais de uma fé mais ocidentalizada. Ou seja, o que eu entendo como fé mais ocidentalizada? Ela se torna muito mais institucional, ou seja, o que primeiro começou como uma ideia de uma experiência do sujeito própria, peculiar, ela passa a ter um significado mais coletivo, ou seja, mais institucional, de acordo com o grupo. Há uma referência ao grupo, há um sentido de pertença, né? Então, o cristianismo, enquanto fenômeno da religião, enquanto uma opção de religião, ele passa por vários processos, várias facetas, né? Então, quando eu estou falando de cristianismo, eu não sou histórico, eu não sou necessariamente dessa ou daquele grupo. Estou falando em linhas gerais aqui para vocês entendam como é que foi o processo de construção histórica do cristianismo, né? A partir aqui dos protestantes, a partir dos católicos, a partir da perseguição dos pais da igreja, a partir aí das cruzadas, aí começa ali a igreja começa a reafirmar o seu domínio político ou o seu domínio temporal a partir da pessoa do Papa, né? Onde os papas tinham um poder muito mais absoluto do que nós vemos hoje em dia através dos representantes da igreja, da Cúria Romana. Então a igreja ela passa por várias transformações, vários caracteres, enquanto um fenômeno social, né? E a gente, analisando vocês, a gente pode dizer que esse fenômeno social que tem seu lado bom, ou tem seu lado não tão bom, talvez no sentido tão bom, talvez no sentido mais de muito dogma, muita tradição, etc. Ou um lado mais humanista, ou seja, de engajamento, de olhar para a sociedade,
entender que não se trata de um local apenas de reunião de pessoas, de uma organização, mas de uma organização que sabe fazer a diferença no Estado, fazer a diferença no seu meio, ou seja, de alguém que seja de uma organização que é histórica e geográfica ao mesmo tempo, ou seja, ela está num, ocupa um espaço em um determinado tempo. Esse sendo um fenômeno histórico e geográfico. Então, apesar das igrejas, das religiões terem suas falhas, nós entendemos que tem um lado bom, que traz a fé às pessoas, ânimos às pessoas, e é também uma questão aí de muita crítica, né? Um olhar mais crítico, né? Por exemplo, até onde existe, existe esse equilíbrio entre fé e política, né? Hoje se fala muito do fenômeno dos evangélicos na política, o que não era antigamente. Um processo que foi se dando ao longo das décadas, nas últimas décadas nós temos percebido, né? Com representação política, não somente uma representação que eu digamos a vocês episcopal, eclesiástica, mas uma representação política e social. Então, o cristianismo como um fenômeno social, ele surge a partir de várias situações, né? Da sua historicidade, dos seus mandamentos, das suas convicções. Assim nós entendemos que o cristianismo, enquanto uma religião monoteísta, ele foi sendo construído a partir de vários momentos da história, né? Então seria esse primeiro momento aqui falando sobre a igreja cristã como o sentido geral aí de um fenômeno, ou seja, daquilo que acontece, aquilo que se percebe. Então seria isso, pessoal.